Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 5, para dar sequência às nossas exposições neste livro, quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 5. Ouçamos a leitura do versículo 20, o 9º mandamento da lei de Deus. Nono mandamento da lei de Deus, Deuteronômio 5, 20, assim nos diz a palavra do nosso Deus: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Irmãos, até agora nós vimos nestes mandamentos, na sequência relembrados aqui por Moisés, antes e um pouco depois também, nós vimos um pouco sobre o nosso dever de respeitar, em primeiro lugar, o próprio Deus, nos mandamentos iniciais, o seu culto, as formas que o culto deve ter, o nome de Deus também, que deve ser tido na mais alta conta, o tempo que devemos reservar para culto estrito, dedicado, detido a Ele, também os seus representantes, simbolizados pelos nossos pais. Vimos também o respeito que devemos ter pela vida humana, não assassinando pessoas, e pelo casamento, tanto estando dentro dele como também fora, devemos honrá-lo. E nós também falamos um pouco sobre a honra que devemos prestar e ter em relação à propriedade sagrada, que para nós é chamado também de propriedade privada, aquilo que não nos pertence, mas pertence ao nosso próximo. E agora nós temos aqui um chamado para respeitarmos, preservarmos e cuidarmos tanto do nosso próprio nome, da nossa própria reputação, como também do nome e da reputação do nosso próximo. Então nós somos aqui chamados, irmãos, para assumir nossa posição como filhos da verdade, como pessoas que nasceram da verdade, que nasceram nos termos do Novo Testamento, da própria obra do Filho de Deus, Cristo. Porque sem Jesus Cristo não há uma ligação profunda, verdadeira, concreta com a verdade. E unidos a Cristo, um dos frutos da vida cristã é a verdade, que na vida do crente toma forma não apenas de palavras, mas de confiabilidade ou de credibilidade. O crente, portanto, é alguém que pode ser chamado de uma verdadeira testemunha da verdade. Testemunho daquilo que existe, daquilo que deve ser. O nosso Senhor, irmãos, que é o intérprete final da lei de Deus, e é por isso que nós já o estamos citando aqui, ele ensinou que o próximo, quem é o nosso próximo? Ele nos mostra que pode ser qualquer um que Deus ponha em nosso caminho. E com isso ele estendeu os limites desse mandamento para além dos tribunais, porque é isso que está aqui sendo colocado em vista, primariamente, é o falar a verdade no tribunal. E, no entanto, irmãos, mesmo ele tendo estendido esse entendimento nosso em relação a falar a verdade, nós precisamos entender bem o contexto da época para a nossa edificação. A escolha do tribunal aqui como um ponto de partida para nós falarmos a verdade não foi em vão, não foi sem razão. Em algumas culturas da época, na época de Israel, em torno de Israel, um acusado a um crime tinha muito pouca proteção. Se uma pessoa levantasse uma suspeita ou fizesse uma acusação contra outra pessoa, ela teria de provar que não era culpada. Hoje nós temos a chamada presunção de inocência, né? O sujeito é inocente até que se prove o contrário. Antes, a lei era diferente em muitos países vizinhos a Israel. Se a pessoa era acusada, ela é que ficava com a responsabilidade, com o ônus de provar que era inocente, irmãos. E ela podia ser condenada apenas por um testemunho. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua revelação em Israel, se importava já com a reputação das pessoas. Se importava com o nome que as pessoas carregavam. Havia, por exemplo, um tribunal de anciãos, de pessoas capacitadas. Não podia ser qualquer pessoa que a julgar uma outra pessoa. Tinha que ser um grupo de pessoas experientes e reconhecidas pela comunidade. Era necessário também, no mínimo, 2 ou 3 testemunhas para que qualquer acusação se estabelecesse.
ou criasse base para um julgamento. Uma vez confirmada a culpa, em casos, por exemplo, de apedrejamento, havia um ritual, até mesmo para executar a pessoa, não era executado de modo desrespeitoso como um linchamento. A pessoa que fez a acusação era obrigada a demonstrar a total convicção de que o que ela estava falando era verdade, lançando a primeira pedra sobre a pessoa, como um sinal de que, de fato, aquilo estava sendo baseado na verdade, na realidade dos fatos. Isso está em Deuteronômio capítulo 17, 7. Nós conhecemos esse jogar a primeira pedra de João 8, do episódio da mulher adúltera, mas a referência está em Deuteronômio 17, 7, que é uma demonstração de convicção daquela pessoa que fez a acusação de fato baseada na verdade, irmãos. E, no entanto, por outro lado, se a acusação fosse falsa, aquela pessoa que falsamente acusou, testemunhou e foi a primeira a querer atirar a pedra, ela seria ou receberia a punição prevista no caso que estava sendo julgado. Então, ela é que seria apedrejada. Isso está em Deuteronômio no capítulo 19 também, irmãos, explicado neste capítulo. Tudo isso, irmãos, era um cuidado de Deus visando proteger a verdade e proteger também aqueles que fossem inocentes pontualmente. Sempre que a Bíblia fala, ou que um salmista diz, Senhor, eu sou inocente, ele está se referindo, eu sou inocente em relação a este caso, em relação a isto que aconteceu. Não é inocência absoluta, isso só o Cordeiro de Deus tem. Mas quando um crente alega inocência, significa que ele está alegando inocência para um caso específico. E é o caso aqui dos tribunais. Então, esses movimentos de cuidado divino por meio da revelação, irmãos, visavam proteger a verdade e proteger também as pessoas inocentes, para que elas tivessem protegidos o seu direito e também a sua dignidade, irmãos. Porque o nome das pessoas tem grande importância. As pessoas constroem algo em torno da sua vida, e esse algo, essas coisas todas são chamadas de nome. E o nome é perdido, quando o nome é perdido, muita coisa se perde na pessoa. A pessoa é jogada na lama, como se diz, né? O nome da pessoa é jogado na lama, perde-se muita coisa, porque nós não vivemos apenas do que nós comemos, nós vivemos apenas de salário e de alimento, vivemos de outras coisas. E quando nós consideramos, irmãos, o princípio por trás desse mandamento, que é testemunhar a verdade, que é falar a verdade, para alguns estudiosos, existem pelo menos 3 aspectos envolvidos no ato de falar a verdade, não é? Quando você considera a Bíblia inteira e a vida inteira. O primeiro aspecto é o normativo. O normativo indica o seguinte, irmãos, há um princípio de que nós, como cristãos, como filhos da verdade, devemos falar sempre a verdade e não mentir jamais. É isso que nós ensinamos às nossas crianças. Mentir é feio, mentir é pecado. Deus nunca aprova mentira. Deus sempre se aborrece com o mentiroso, com a língua mentirosa. Deus realmente não se agrada dessas coisas. E esse é o princípio normativo. É assim que nós vemos a Bíblia ensinando do início ao fim. É de que devemos sempre falar a verdade, porque somos da verdade, somos nascidos da verdade. Nós temos, no entanto, outros aspectos, como o aspecto existencial. Ele focaliza a existência do indivíduo, está dizendo, né? O dia a dia do indivíduo, as pessoas e suas motivações. Você já deve ter ouvido falar daquele questionamento que diz mais ou menos assim: eu digo ou não ao assassino onde meu filho está escondido? Eu devo falar a verdade, meu filho está ali no guarda-roupa, pode atirar, ou eu devo mentir, devo me omitir? Ao viajar, eu devo deixar as luzes acesas para enganar os ladrões? Ou eu devo deixar apagado para demonstrar que eu estou falando de verdade, que eu não estou ali? Essas são questões interessantes também, e, no entanto, elas não estão cobertas pelo aspecto normativo, tá certo? E nós temos ainda o aspecto situacional, que é quando a mentira parece resultar numa coisa boa. Não é? Por exemplo, o caso das parteiras de Faraó, que evitaram um genocídio mentindo, dizendo, olha, as parteiras hebreias a gente está tentando matar aí, mas elas são muito fortes, elas dão à luz como se fossem animais, elas dão à luz e já levam o filho embora, fortes, etc. E aquilo evitou um genocídio,
Nós temos também o caso de Raabe, a prostituta que enganou o seu próprio povo, o povo de Canaã, e assim salvou os espias de Israel, e ela também foi a única, ou a sua família foi a única retirada na invasão de Canaã, né? Ela foi salva. E nós temos muitas discussões, irmãos. E o ideal é tratar todos esses pontos à parte, em estudos bíblicos, que a gente não ia ter fim uma discussão sobre se nós devemos, em que sentido nós devemos testemunhar verdadeiramente, falar a verdade, em que situações, etc, etc. Isso não teria fim. Os aspectos existencial e situacional. E nesta pregação eu gostaria de me ater estritamente, detidamente ao aspecto normativo. Qual é a norma? Qual é a regra que a Bíblia nos dá? Qual é a régula? A regra é a seguinte: Deus é verdadeiro, esse é o princípio, habita em nós, e isso tem consequências para a nossa fala, bem como para todo o nosso comportamento comunicativo. Esse é o princípio que eu gostaria de me deter aqui, que é o mais seguro e é aquele que claramente aquele ao qual a Bíblia se detém, ou sobre o qual a Bíblia se detém com mais força, né? O nosso catecismo maior, irmãos, tem um número impressionante de proibições ligadas ao 9º mandamento, né? Porque, considerando que falar é algo do dia a dia, né? E a linguagem é um dom de Deus tão rico, tão cheio de possibilidades, não é? Que o 9º mandamento recebe até um destaque em relação às proibições do catecismo maior em relação a ele, irmãos. E eu recomendo aos irmãos para que depois, em casa, abram um catecismo maior, procurem a pergunta que trata sobre as proibições do 9º mandamento e meditem naquilo, que é muito rico, tem muita coisa interessante que nos pega de surpresa, inclusive. Eu vou fazer uso aqui, irmãos, de um dos grandes teólogos da nossa igreja, o Cornélius Van Til, que recomenda 3 ações básicas ligadas a esse mandamento. São exercícios simples de se entender, mas que podem nos ajudar muito. E o que é interessantíssimo, como o Cornélius Van Til é um presbiteriano e ele é signatário das confissões de fé e do nosso catecismo maior, ele trabalha em cima das categorias do catecismo maior. Então ele cobre diversas delas por meio dessas 3 orientações que ele apresenta para a obediência ao 9º mandamento, ao bom testemunho que nós devemos dar, testemunho da verdade. Ele recomenda, em primeiro lugar, que o crente cultive diariamente o autoexame. Nós temos o dever de olhar para dentro de nós, a fim de sermos pessoas verdadeiras, não é? Ou, antes, como pessoas da verdade, como pessoas verdadeiras. Nós devemos reservar um tempo durante o dia para lembrar daquilo que nós fizemos, de preferência aquilo que teve uma ênfase emocional, ou seja, aquilo que claramente nos lembra que houve envolvimento nosso. Quando você se envolve emocionalmente com alguma coisa, significa que a sua razão já está lá, a sua vontade já está lá. Então, se você puder, é fácil. Façam esse teste. Lembrem-se, tentem lembrar de alguma coisa, vocês vão ver que aquilo que você lembra com mais facilidade foi aquilo que mais te tocou emocionalmente. Então, reserve um tempo para o autoexame durante o dia. Lembre-se daquilo em que, em suas palavras, você exagerou. Sempre que você exagera alguma coisa, significa que você se exaltou e, ao mesmo tempo, você humilhou alguém, você rebaixou alguém. Você usou as suas palavras com muita imprecisão e essa imprecisão foi pecaminosa. Você pode ter descontextualizado alguma fala, alguma notícia, ou seja, você falsificou, querendo ou não, as palavras de outras pessoas. Isso também é um modo de quebrar o mandamento. Se você também falou junto em discussão com uma pessoa, significa que você não prestou bem atenção ao modo como ela estava se expressando e não esperou que a frase terminasse, pensou que ela tinha terminado ali. Isso constitui uma falta não apenas de atenção, mas de generosidade para com a pessoa. Isso também é parte da quebra do 9º mandamento, de não ser uma testemunha verdadeira
se você usou meias verdades, se você omitiu parte daquilo que você estava contando com o fim de tirar algum tipo de vantagem, lembre-se de que uma meia verdade é logicamente também uma meia mentira, não é? Você é como o copo meio cheio que também está meio vazio. Então nós devemos fazer uso do autoexame com o fim de verificar se temos de fato andado na verdade. Se você sentiu prazer em falar mal de alguém, ou se você sentiu prazer em ouvir alguém falar mal de outra pessoa, isso também é um problema grave, irmãos. Eu recomendaria a você uma boa meditação em Provérbios, no capítulo 18, versículo 8, que fala que a fofoca, a participação numa fofoca é como a participação num banquete só de doces e você com fome. Não sei quantos aqui já tiveram a experiência de comer guloseimas ou doces quando está com muita fome. Realmente é uma experiência assim, quase que de frenesia alimentar, não é? É por isso que as pessoas talvez deixam a sobremesa para depois do almoço, para não avançarem sobre um doce com muita fome. Só que tem um detalhe, esse é um doce envenenado. Isso vai causar um mal terrível para você depois. Então a meditação dos doces, lá em Provérbios 18, vale a pena para nós nos lembrarmos dessa sensação. Se você teve essa sensação de comer um doce com muita fome, enquanto falava com uma pessoa a respeito da outra, é importante levar isso em conta, já que nós somos um povo da verdade, irmãos, um povo de verdade. Se você repassou uma notícia sem comprovação, eu não me refiro apenas às chamadas fake news, que são notícias falsas mais ligadas à política. Eu me refiro a notícias a respeito de pessoas, às vezes pelas quais você nem se interessa durante a semana, você nunca pensa na pessoa, mas de repente você está falando dela para outra pessoa, sem nenhuma necessidade de repassar aquilo. Se isso acontece, também deve ser alvo do nosso autoexame, irmãos. Se você puder, filtre todo o seu dia pelos inúmeros exemplos do nosso Catecismo Maior. Realmente eles são muito abundantes e cheios de surpresas, porque nem sempre nós ligamos o nosso falso testemunho a certos pecados, a certos deslizes que cometemos. Nós não devemos também, diz Cornelius Van Til, nos preocupar com as consequências, porque os ímpios é que têm que se preocupar com as consequências do seu autoexame. Quando um ímpio sincero se autoexamina, sinceramente, dentro da sinceridade da impiedade, é claro, ele encontra só 2 pontos. O autorregozijo, a soberba, ele se acha uma pessoa melhor do que é, ou então ele se desespera e quer se matar, porque ele tem algum vislumbre de que ele não presta, de que nada nele presta. Mas os crentes não são assim, irmãos. Quando nós fazemos um autoexame sério, nós podemos nos apegar à graça de Deus, e a graça de Deus não vai nos levar nem à gabolice, nem a nos acharmos melhores, e nem também vai nos levar ao desespero. Ela vai nos mostrar as nossas imperfeições, já que a palavra de Deus é como um espelho, que mostra as nossas imperfeições, que mostra o que está lá. Mas diferente dos espelhos físicos, não é? Os espelhos do mundo material, a palavra de Deus é capaz também de nos transformar a nossa aparência espiritual, irmãos. Então não há desespero, porque Deus mesmo, por seu Espírito, nos dá a certeza de que nós seremos perfeitos um dia. E, no fim, isso acaba por fortalecer uma das virtudes mais importantes para a pessoa que está seguindo a Cristo, para a pessoa que é testemunha da verdade, que é a humildade. É quando a pessoa olha para dentro e tem um olhar objetivo acerca de si mesma e diz assim: olha, eu sou humus, eu sou pó. Eu devo ser uma pessoa humilde. Esse é o efeito objetivo de quando nós fazemos um autoexame, e isso tem grande valor no nosso testemunho da verdade, irmãos. Além do autoexame diário, o Van Til também nos recomenda, partindo da Escritura, a olhar de modo sincero e também objetivo para o nosso próximo. O que você sabe de modo profundo sobre o seu próximo? Essa é uma pergunta importante, irmãos, que deve ser confrontada com o conhecimento profundo que você tem de você mesmo. Se você puder pensar agora aqui nesta igreja,
Quem é a pessoa que você conhece com profundidade aqui? Você conhece essa igreja com profundidade? Cada pecado, cada milindre, cada trapaça, cada exagero, cada erro cometido, você não conhece, irmãos. Eu garanto a você que se você resolver contar os pecados que você conhece de cada um aqui, de cada um, aquilo que você sabe deles não vai dar talvez um dia ou dois de pecados que você sabe que cometeu. Ou seja, você conhece muito pouco as pessoas, mas você conhece muito de si mesmo. Significa que você deve olhar as pessoas de modo objetivo também. E objetivamente, eu vejo nas pessoas mais bem do que mal. Não é o meu caso, por isso que eu me acho o principal dos pecadores. Mas quando eu olho para outras pessoas, olha, eu confesso sempre, tem gente aqui na Betel que eu nunca vi pecando. E não é uma pessoa nem duas, são dezenas de pessoas que eu nunca vi pecando. E não é porque eu não sou observador. Não é isso, irmãos. Não é assim. Agora, existem pessoas que eu já vi pecando uma vez. Uma vez eu vi. Outras eu vi duas até. Outras eu cheguei a ver 3 vezes. Esse é o meu olhar objetivo. É o que eu sei objetivamente sobre a vida das pessoas. Agora me pergunte quantas vezes eu já me vi pecando. Eu falei, meu Deus. Aí são muitas por dia. Então é importante para nós termos essa percepção. Quando nós temos, aí vocês vão ver que diminui muito qualquer tipo de maledicência. Porque quem é você para falar de uma pessoa que você só conhece 3 pecados? Você devia falar de você mesmo. Que você conhece 100 mil seu e vai falar de 3 dos outros? De uma pessoa que fez aquilo, fez outra. Vai fingir afetação? Meu Deus, ela fez isso, eu não acredito. Isso é hipocrisia, irmãos. É aquela frase do Terêncio, né? Nada do que é humano me é estranho. A não ser que você seja um animal. Se você é o ser humano, você experimenta as mesmas paixões, né? Tiago fala. Não importa se a pessoa é um santo como Elias, Tiago diz assim, nós experimentamos as mesmas paixões, e ele experimenta a mesma paixão que a gente. Os mesmos sofrimentos. Está em todo mundo. Então é hipocrisia você abrir a boca, pôr a mão na boca e dizer, o que aconteceu com fulano, isso está errado. Isso é um julgamento subjetivo perverso do outro. O julgamento objetivo do outro é o de que ele é uma pessoa melhor do que você, até que prove o contrário. Você já tem as provas de que você é um pecador, constantemente você peca, mas você não tem essas provas objetivas em relação ao outro. E é por isso que, à medida que somos objetivos com as pessoas, à medida que nós somos reais, verdadeiros com as pessoas, nós as amamos, nós as respeitamos, nós as admiramos. Eu admiro pessoas que só pecam uma vez por ano, porque eu não sou assim. Então esse é um princípio interessante, irmãos, de nós sermos sinceros em relação àquilo que vemos nos outros também. E com isso você vai eliminando, inclusive, aquela falta de sintonia misteriosa que às vezes nos acomete, né? Nas relações com outras pessoas. Você não tem as provas. Se você acha que ela não é muito boa, você só tem prova de que quem não presta é você. Nas outras pessoas, elas são muito superiores. Esse é o nosso julgamento, esse deve ser o nosso julgamento mais objetivo, mais verdadeiro. O Cornelius Van Til também, em terceiro lugar e último, ele diz que além do autoexame e além da sinceridade acerca de nós mesmos e do próximo, nós devemos também ouvir o chamado de Deus, que por vezes, mesmo com essa situação tensa, de nós somos pecadores, os principais dos pecadores e os outros serem pessoas melhores, Deus mesmo assim nos chama a confrontar aquele que erra com toda a humildade, com toda a verdade, com toda a admiração que você tem pela pessoa. Não é maravilhoso isso? Ou seja, você tem consciência de que você é o principal dos pecadores, você não tem direito de abrir a boca para falar de ninguém, não é isso? Você percebe objetivamente que todas as pessoas que você conhece são superiores a você, porque você não tem as provas de que ela cometeu um pecado mais do que um a cada ano, por exemplo. Mas aí vem Deus e diz assim, mesmo sendo o principal dos pecadores, você tem a obrigação de, quando vir alguma coisa errada no outro, você ir lá com toda a sua humildade, com toda a sua admiração que você tem pela pessoa, com todo o seu amor,
você tem que chegar lá e falar para essa pessoa. Porque nós somos não apenas pessoas da verdade, nós somos um povo da verdade. E nós não somos da geração, da linhagem de Caim, aquele que respondeu, não é? De modo muito zangado a Deus, aquela pergunta que Deus fez a ele, né? Aliás, a pergunta que ele fez a Deus foi uma resposta zangada a Deus, né? Eu não sou por acaso o tutor do meu irmão? A resposta é, você é o tutor. Você recusou esse papel. Mas os que são de outra geração, da geração de Sete, ou da geração do Cordeiro, da geração de Cristo, esses se preocupam com seus irmãos. Então, mesmo com esse constrangimento que você tem na consciência, Deus te chama e diz assim: olha, você é o principal dos pecadores, você tem provas objetivas de que as outras pessoas são melhores do que você. Ainda assim, você é chamado a falar em amor a verdade de Deus, a ser uma testemunha amorosa e humilde para elas. Esses são usos, irmãos, edificantes, básicos na vida daqueles que são habitados pelo Deus que é vivo e verdadeiro. Acima de tudo, nós devemos nos lembrar que obedecer esse mandamento expressa a nossa humildade e o nosso amor a Deus, tá certo? Embora ele tenha claramente um desdobramento social, nós estamos na segunda tábua da lei, como se diz, nós temos de não perder o foco de que isso tudo que eu estou falando aqui é parte do nosso serviço, primeiramente, a Deus, a viver com humildade e amor para com Deus. E esse Deus é aquele que nos ordena, em sua palavra, a respeitar esse dom maravilhoso que é a linguagem, que é o comportamento comunicativo que Ele nos proporciona, que Ele reflete em nós, irmãos. Sobretudo, nós devemos nos apegar e aprender do próprio Cristo, porque Ele não, por acaso, é chamado de o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, aquele que habita em nós, aquele que restaura a imagem de Deus em nós, e parte dessa imagem de Deus, parte muito importante, está ligada à linguagem, ou, como diria um autor, ao nosso comportamento comunicativo, que envolve muito mais do que a linguagem, mas envolve tudo aquilo que a gente diz para o outro, ou evita dizer, ou protege o outro, ou expõe o outro. Tudo isso está ligado a ser uma testemunha. E é esse o chamado de Deus para nós nessa manhã. É isso, irmãos. Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações.